Olá, seja muito bem-vindo. Todos vocês que passam por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria receber você aqui e emprestar um pouco do seu tempo, tá bom? Muito obrigado. Esse é um canal que, como eu sempre digo, se propõe a refletir um pouco sobre a palavra de Deus dentro de questões que nós julgamos ser interessantes para a nossa fé, para o nosso conhecimento, para o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Nosso relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Eu tenho trabalhado com o Evangelho de Marcos, como você mesmo já percebeu. E faço um convite agora para você me acompanhar em Marcos, no capítulo 14, do versículo 27 ao versículo 31, tá bom? Episódio muito interessante. Um determinado momento, quando Jesus disse aos discípulos que todos eles fugiriam e abandonariam ele. Que coisa, né? Você já pensou? Jesus olhando para os seus amigos, discípulos, quase no fim da estrada, da trajetória, e fala assim: olha, tem uma novidade para contar para vocês. Vocês vão me abandonar, vocês vão fugir de perto de mim, vocês vão correr, vocês vão... Porque o cerco vai apertar, né? E ele cita o profeta Zacarias no capítulo 13, versículo 7, sobre aquele momento em que o profeta diz que Deus, falando pelo profeta, né? Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Esse pastor é o cordeiro que é entregue. Essa profecia também é incrível porque o profeta falando em nome de Deus e o próprio Deus dizendo assim, ó, matarei o pastor. Quem é o pastor? Seu filho, Jesus. O cordeiro sendo entregue. E por conta disso, as ovelhas serão espalhadas, disse o profeta. E aqui Jesus reproduz a fala do profeta. E aí Jesus, depois de citar essa fala do profeta Zacarias, ele fala assim, olha, mas depois de eu ressuscitar, eu irei para Galiléia. E eu achei incrível isso, né? Não sei como é que você já leu esse texto, mas eu vejo Jesus dizendo assim, olha, vocês vão me abandonar, vocês vão fugir, eu vou morrer. Mas tudo bem, depois que eu ressuscitar, a gente se vê na Galiléia, tá? Que poder, que autoridade, que segurança, que autodeterminação. Vocês vão fugir, vocês vão me abandonar, meus amigos. Estou com vocês, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar e aí nós vamos nos encontrar na Galiléia. Eu acho incrível isso. Aí o Pedro vem e fala, não, Senhor, não, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem, eu nunca vou te abandonar. Aí Jesus vem e fala, então olha, eu vou te dizer uma coisa, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar por 3 vezes. Isso segundo Marcos, né? Os outros evangelistas, eles mudam a ordem aqui. Não é essa mesma ordem, mas Marcos diz que Jesus disse isso. Antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Você nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar, verdade? E você vai dizer assim, olha, eu não conheço ele, eu não sei quem ele é, de jeito nenhum. E aí o Pedro falou, não, Senhor, jamais direi que não lhe conheço.
Mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu não vou assumir um negócio desse. E os outros disseram a mesma coisa. Os outros também fugiram. Os outros também escaparam. Os outros também, para não serem presos, fugiram da mesma forma. Sabe o que acontece? Jesus aqui, ele prepara o coração, ele prepara a mente dos seus discípulos sobre aquilo que iria acontecer, para que eles não fossem pegos de surpresa. Jesus já vem avisando, já vem falando, olha, vai acontecer assim, assim, assado. Interessante, porque aqui Jesus ele não está se queixando. Poxa, vocês vão me abandonar, hein? Depois de tudo. Ele não está reclamando. Vocês vão me deixar sozinho? Ele não está jogando na cara dos discípulos aquilo que ele sabia que os discípulos iriam fazer. O abandono, né? 3 anos juntos para um momento, para que esse momento eles desaparecessem. E Jesus está entendendo isso de uma forma aparentemente natural. Ele conhece. Cada um deles, ele nos conhece. Olha, vamos ser honestos, né? A maioria das pessoas que, por vezes, tentam interpretar esse texto, elas colocam um peso nas costas dos discípulos muito grande. Eu queria ser um pouquinho mais piedoso com eles aqui, com você. Pensando com você, eu queria ser um pouquinho mais piedoso com os discípulos. Eu acho que não havia como culpá-los. Jesus não culpou, nem jogou na cara deles que eles iam abandoná-lo, deixá-lo, porque a cruz era um negócio temido, né? Você já pensou? Jesus vai para a cruz e você fala, puxa, eles prenderam o Filho de Deus, eles prenderam o homem mais importante que existe e já existiu e existirá. Colocaram ele numa cruz. O que eles vão fazer com a gente, né? E de fato, Jesus foi para uma cruz, ele mexeu com muita gente. Jesus, em nome da verdade, da palavra de Deus, em nome dele mesmo, ele mexeu com muita gente, ele irritou muita gente, ele mexeu com o templo, ele mexeu com Roma. Então os judeus queriam porque queriam crucificá-lo. E Roma não se opôs. E mesmo porque Jesus já sabia disso, para Jesus não era novidade, o profeta já tinha avisado, Jesus sabia do que ia acontecer. E Jesus trata a condenação, a morte, como algo que não o atingia. Depois eu vou para Galiléia. Depois estaremos juntos. Me aguardem lá, tá? Vai acontecer isso, vocês não estão nem querendo que aconteça. Mas vai acontecer e eu já estou avisando, a gente se encontra na Galiléia. É demais. Jesus não contava com a fidelidade e cumplicidade deles. Ele não contava. Ele não estava exigindo isso. Ele não estava dizendo, olha, é o seguinte, eu vou para a cruz, mas eu quero ver todo mundo lá, hein? Eu vou olhar para vocês sofrendo e com dor e vou saber quem está comigo, quem foi comigo até o final. Ele não contava com isso. Tanto que na cruz ficou Maria e João, o discípulo amado, praticamente eles e outras pessoas, mas dentre os 12, aparentemente só João ficou. Olha, uma coisa eu sei. Eu, como aqueles, também não correspondo com Jesus em fidelidade e cumplicidade.
porque ele até já ressuscitou. E por vezes eu me vejo distante. Em alguns momentos o galo canta na minha vida. Não que eu venha a negar Jesus como Pedro negou de forma explícita, diante de um acontecimento que já era a cruz, né? Mas eu poderia e posso ser muito mais intencional também. Eu posso expressar mais e mais meu compromisso com Cristo, por outro lado. Se de um lado, por vezes, eu pareço ser alguém que não tem nada a ver com Ele, diante do meu pecado, diante da minha omissão, diante de quem eu sou, da minha natureza como homem pecador. Por outro lado, também eu posso, sim, eu posso, dentro da minha liberdade, expressar o meu compromisso com Ele, demonstrando que não, Senhor, olha, eu sou assim, mas no fundo, Tu és o Cristo. Porque o Pedro negou Jesus, mas havia dito antes que ele era o Cristo. E não é porque ele negou Jesus, ele abandonou Jesus. Atos capítulo 2, depois do Sermão da Montanha, é o nosso melhor sermão que temos. Pedro colocando o dedo na cara de todo mundo e dizendo: vocês crucificaram Jesus. O mesmo Pedro que antes lá tinha negado. Olha o que o Espírito Santo faz. Então eu posso sim expressar mais e mais meu compromisso com Cristo, eu posso cada vez mais confirmar a minha fé nele diante daquilo que eu aprendi, sem dúvida que eu posso. A questão aqui é sobre negar Jesus, né? Nós vemos aqui que o miolo do texto aqui, de Marcos 14, do 27 ao 31, é o fato de Pedro ter negado Jesus. Mas vamos pelo sentido contrário, tá bem? Não pelo sentido contrário. Vamos pensar no fato de defender Jesus. Não vamos apenas agora pensar no fato de negá-lo, mas vamos pensar no fato de defendê-lo. Claro que Jesus não precisa da minha defesa, né? Ele não precisa ser defendido por mim, ainda mais por mim. Eu preciso mais que ele de defesa. Eu preciso, aliás, que ele me defenda, sobretudo. Mas o que importa verdadeiramente é a nossa luta por nós assumirmos Jesus em todas as situações. É em confirmá-lo, é falar em favor dele. A questão é eu lidar com a realidade de que o Senhor me conhece o suficiente, porque Ele conhece. Ele conhecia e conhece aqueles homens que estavam com ele, e disse abertamente: vocês vão me deixar, vocês vão embora, vocês vão fugir. Não, de jeito nenhum, claro que vão. E você, Pedro, que é o que mais fala, vai dizer abertamente. Então, eu tenho que lidar com essa realidade de que o Senhor me conhece, e conhece o suficiente, a fim de que eu possa dizer que eu sou capaz de estar com Ele, de andar com Ele, de poder pensar bem e me arrepender diante das coisas que eu disse. Ele também não vai jogar na minha cara os meus pecados. Ele também não vai fazer o que ele não fez com Pedro. Com Pedro, ele pergunta se Pedro ama, lá na frente. E não pergunta por que Pedro fez isso. Pedro, por que você fez isso comigo? Não, Pedro, tu me amas.
E não era para dar castigo, não era para castigar, era para dar uma missão das melhores. Era para confiar na mão de Pedro algo muito importante. Nós não vivemos todos os dias com a sensação de que Ele nos diz o que faremos. Você fará isso, você pecará de tal forma, em tal momento. Nós não convivemos com Jesus da forma que eles conviveram, de maneira que a gente não escuta essas afirmações. Com Pedro e os seus discípulos, ele quis mostrar que tudo estava sob seu controle. Andando com Pedro, andando com os outros, ele mostra a eles que, olha, as coisas estão no meu controle. Vocês querem saber, por exemplo? Então, vocês vão fugir, vocês vão me negar, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou encontrar vocês lá na frente. Quem que manda nesse negócio? Sou eu. Não são os judeus que querem me crucificar, não é Roma que tem o poder na mão, mas sou eu que estou dizendo como vai ser. E eu estou dizendo, inclusive, como vocês vão reagir. Pois é. O medo deles não seria uma surpresa. Jesus sabia o que ia acontecer. A cruz e a morte também não seria uma surpresa. É o próprio Deus se entregando e não sendo capturado. Jesus não foi capturado, Jesus se entregou. O Judas foi lá, deu um beijo nele, é verdade. Os soldados vieram, cercaram ele e o prenderam, é verdade. Mas tudo tem a ver com ele se entregar. Tudo tem a ver com Pedro, não faz isso, Pedro, não vai cortar a orelha do soldado. Que isso, Pedro? Pois não, estou aqui, pode me levar. Quem que pode prender Deus, hein? Diz para mim. Quem é que pode controlar ou dominar Deus? Cristo foi na cruz por livre e espontânea vontade, meus queridos. Ninguém pregou Jesus na cruz de maneira forçosa. Ele se entrega. Ele estica seus braços e suas mãos e suas pernas a fim de ser pregado. Ele sofreu até chegar aí, mas ele assumiu. Jesus avisou a Pedro aqui, nesse nosso texto, sobre a sua fraqueza, bem como a fraqueza dos outros. Ele sabe de tudo. Mas essa fraqueza do Pedro e essa fraqueza dos outros discípulos não muda nada. Isso traz um alívio. O fato de saber que a minha fraqueza, o fato de saber que por vezes eu não sou aquilo que Jesus espera de mim, não muda nada entre eu e Jesus? Não. Que alívio. Nenhuma fraqueza que nós tenhamos, nenhuma fragilidade da nossa parte, nenhuma fidelidade incompatível com a do Senhor, nenhuma fragilidade muda o quanto ou o quadro do nosso relacionamento com Cristo. Não muda. Não muda. Após a ressurreição, Jesus se entregaria, ele se entregou, melhor dizendo, na prisão, e depois da ressurreição, ele se encontraria com os discípulos, sem mudar seu comportamento. Não chegou batendo porta, até porque, né, ele atravessou parede e tudo mais. Não chegou batendo porta, dizendo, eu sabia que vocês iam fazer isso. Eu faria isso. Ô, gente, o que aconteceu? Ele não fez isso, não. Não mudou seu comportamento. Não mudou seu sentimento por eles. Ele não começou a olhar meio torto para um, para outro, não. Para Pedro, por exemplo. Mas ele começou a observá-los e tratá-los depois da volta da morte. Tratá-los com misericórdia e com uma graça intacta.
a mesma misericórdia de antes, a mesma graça de antes, tudo igual. Mudou nada. Como é possível um homem que é entregue, a gente corre, salve-se quem puder, todo mundo sai correndo. O Pedro fala, não sei de nada, 3 vezes lá e tal. E é crucificado, é morto, fica praticamente sozinho na cruz, Maria e João, mas para quem andava com uma multidão, né? E aí de repente ele vai para o túmulo, aí sai do túmulo, ressuscita, volta. E aí tem a expectativa da volta. Não mudou nada. Então nós estamos diante do Senhor que diariamente convive com a nossa imperfeição. Entendeu? Que sabe exatamente daquilo que nós somos capazes de fazer. E ele nos surpreende. Ele sempre nos surpreende com o seu perdão, que a gente não consegue compreender. Apenas a gente recebe, nós recebemos, e nós voltamos com o nosso coração para Ele contrito em forma de resposta. Ao mesmo tempo grato. A questão aqui é a gratidão. Se eu fosse o Pedro, eu teria dois sentimentos. 3 sentimentos. O primeiro é a vergonha. E não é porque é o Pedro, eu estou falando de mim. Eu teria vergonha. Ao mesmo tempo, eu me arrependeria amargamente. Eu não ia parar de beijar Jesus, eu não ia. E por fim, eu ia ser e me manter completamente grato diante do que eu fiz, diante do que eu deixei de fazer ou deixei de falar. Esse é o nosso Deus. É impossível encontrar um homem assim. Eu não consigo enxergar um homem que agisse dessa forma. Eu não sei você, mas eu não consigo. Por isso que eu creio que Ele é Deus. Por isso que eu creio que Ele é o Filho de Deus. E que só Ele mesmo para subir na cruz e fazer o que fez. Porque não tem ninguém que depois da cruz agiria da forma como Ele agiu. Louvado seja o seu nome. Forte abraço. Até a próxima. É isso aí.